paz do Senhor para toda a igreja, para os nossos irmãos que estão online assistindo a EBD desta manhã. Primeiramente, vamos orar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade e também agradecer a Deus por esse dia que hoje é comemorado o Dia dos Pais. Amém? Amado Deus e querido Pai, te damos graças por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã e estarmos aqui reunidos para participar desse estudo da Tua Palavra. Pai, seja conosco, abrindo nossas mentes, para que nós tenhamos um bom entendimento. Pai, toma, Pai, Tua serva que estará ministrando a aula desta manhã, a missionária Denise. Pai, usa ela poderosamente na Tua Palavra. Pai, também nós te pedimos para que o Senhor venha abençoar a cada pai que neste dia tão maravilhoso que comemora-se o Dia dos Pais, que todos os pais sejam abençoados em Teu nome. É que nós pedimos, te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, a lição de hoje é a lição de número 6. O título da nossa lição é Deus, o nosso provedor. Amém? Missionária Denise, por favor. De alegria, né? Podermos estar aqui na casa do Senhor, já de manhã, né? Cedo, e aprendendo a sua palavra. Como o presbítero Marcos falou, hoje a lição de número 6 fala sobre Deus, o nosso provedor. Textual. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, capítulo 26, no versículo 2. A verdade prática. Em tempos de crise financeiras, não se volte às coisas deste mundo. Obrigada. Mas busque a suficiência do Pai Celeste. E lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, eu marquei esse versículo aqui, que eu também se enquadra muito bem nessa lição, que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que coisa linda, né? Esse versículo dá uma confiança, né? Uma segurança para nós, né? Para o crente que tem o Espírito Santo de Deus. Pega essa palavra assim, olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Aí eu te pergunto, você que está aí na sua casa, nos ouvindo também nesta manhã, as pessoas que se encontram aqui no templo, qual é a sua necessidade? Hoje, fala para Ele. Diga para o Senhor qual é a sua necessidade. Conta para Ele. Ao invés de você se desesperar, né, devido a tudo que nós estamos passando no momento, né, essa crise, essa pandemia, a situação, a falta de emprego, entrega para Ele hoje os seus problemas. Confia nele, que Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está nessa situação. Creia que vai ser resolvido. Em nome de Jesus, olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir a minha e a sua necessidade. Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Se Deus está dizendo, Ele há de cumprir. Se Ele disse que supre a minha necessidade e a sua necessidade, Ele vai suprir. Então eu e você podemos o que? Descansar. Descansar na presença do Senhor. Descansar nas promessas. Aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida.
vida. Eu não sei, mas você sabe o que Deus tem para a tua vida. Eu tenho certeza que Ele já tem falado contigo. Então descansa nele, amém? Leitura bíblica em classe, Gênesis 26, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome. Quem tiver a Bíblia aí, pode abrir, tá? Gênesis 26, versículo 1 ao 6. Me acompanha. Você que está em casa também. E havia fome na terra. Havia o quê? Fome. Havia uma fome. Havia uma necessidade na terra. E hoje, nos nossos dias, o que está havendo nos nossos dias? Há uma doença. Há um mal na terra. É por aí. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Nós já estudamos sobre a vida de Abraão, né, o pai da fé, o amigo de Deus. Agora, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a vida do filho de Abraão, sobre Isaque. E ele diz o quê? Ele estava habitando na terra que havia fome. Parecido, né, com a situação do seu pai, né? Parecido também. Quando Deus o chamou, Deus fez o chamado a Abraão, e ele teve que sair de Ur dos Caldeus, foi para Arã, e de Arã iria para Canaã, a terra prometida. Só que lá ele não encontrou leite e mel, mas uma terra seca e vazia. E por incrível que pareça, a mesma situação o seu filho está passando. Pela mesma situação, uma fome. E essa fome forçou a Isaque sair daquela terra semiárida do sul, onde ele estava, a oeste de Canaã, para buscar o quê? Pastagem. Para ver se ele conseguia alguma coisa ali, alimento. Estava faltando até água, irmãos, onde ele estava, onde Isaque se encontrava. Era território, diz a palavra, de Abimeleque. Abimeleque era rei dos filisteus. Era perto da fronteira, vamos dizer assim, do Egito. Era bem próximo. E era uma região muito rica. Perto ali do delta do Egito. E essa região rica, ela estava atraindo Isaque para aquela direção. A riqueza, né, a fartura, a bonança. Tudo muito bonito, tudo rico, muito dinheiro, muita fartura. Aquilo estava atraindo Isaque naquela direção. Aí foi nesse momento que o Senhor apareceu para Isaque. Cuidado com as coisas deste mundo. Cuidado. Não olhe para a aparência. Às vezes nós olhamos, né, aquilo que está à nossa frente. E sem visão espiritual, né, vamos dizer assim, da coisa. Não temos a visão espiritual para discernir se aquilo vai ser bom ou ruim. E muitas das vezes caímos nas ciladas do inimigo. Porque estamos indo, por vista. Estamos caminhando por vista e não por fé. Às vezes o abismo está logo assim na nossa frente. Mas a aparência, né, uma coisa que chama a nossa atenção, nos atrai. E quando menos esperar, nós vamos cair, olha, naquele abismo. Então temos que ter cuidado. Temos que vigiar. A palavra de Deus manda primeiro o quê? Orai ou vigiai? Hã? Orai ou vigiai? Vigiai. Primeiro, vigiai. Depois, ora. Então, temos que estar apercebidos, tá? Diante de muitas coisas que o inimigo tem colocado na nossa frente. Não podemos viver de aparência.
muitas das vezes é engano para mim e para você. E foi nessa hora que Isaac contemplou, né, aquelas terras, né, também, e aquilo o atraiu. E nessa hora o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é bom. Ele nos guarda. Graças a Deus pela sua misericórdia e a sua intervenção nas nossas vidas muitas vezes. Porque se não fosse o Senhor, talvez nós já nem estaríamos mais aqui. Totalmente, né? Perdido, destruído. Mas porque o Senhor é bom, Ele tem nos dado livramento e tem nos guardado. A vida de Isaac poderia ter sido perdida de uma hora para outra. Aí o Senhor aparece a Isaac e diz: olha, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Então Deus estava falando para Isaac ficar o quê? Longe do Egito. Ó, fica longe disso aí, ó. Isso aí, vai por mim. Eu sei, Deus não falou dessa forma, né? Estou aqui, né? É como se fosse parafraseando, né? Fica longe desse negócio aí, porque, ó, isso aí não vai dar certo, não. Eu já estou vendo isso aí lá na frente. Eu sei que isso aí não vai dar certo. Então Deus disse para ele, como se estivesse falando assim, ó, fica longe do Egito. E ali Deus imediatamente renovou as promessas que Deus havia feito a Abraão e aplicou essas promessas a Isaac. Canaã seria a casa que Isaac deveria ficar lá. Por quê? Lá onde Deus mandou ele ficar, ó, habita na terra que eu te disser. Porque ali ele ia conhecer a Deus mais, ia sentir mais a presença do Senhor, ali naquela terra. Deus, ele tem propósitos na minha vida e na sua vida. Então, se Deus falar, ó, fica aqui, fica. Ou vai para lá, você vai. Tem que saber obedecer à voz do Senhor, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Aí Deus fez isso na hora, ó, né? Deu aquela intervenção, ó, vamos parar isso aqui agora. Não, não é por aí. Você está querendo ir, mas não vai. Não vai, porque o negócio não vai ser bom para você. Ainda que tudo pareça muito bonito. Você acha que aquilo vai dar certo. Você acha, mas não tem que ser o que você acha. Você tem que ir pela vontade do Senhor. Não é pelas nossas próprias vontades. A minha vontade é ir. Mas e do Senhor se não for? E aí? Tu vai assim mesmo? Se for, vai quebrar a cara lá na frente. Se insistimos e Deus não mandar, nós vamos quebrar a cara lá na frente. Infelizmente. Eu sei, experiência própria, não tem tempo aqui para estar contando. Me precipitei em algumas coisas e acabei me dando mal. Tá? Isso aqui é uma verdade, isso aqui é fato. No versículo 3 diz, olha, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Então, Isaac ouviu a voz de Deus e ele continuou no seu propósito, naquilo que ele queria fazer. Atender a sua própria vontade, o seu próprio coração. Cuidado, enganoso é o coração e muito perverso. Isaac não fez isso, ele resolveu obedecer a Deus. E permaneceu ali em Gerar. E quando nós obedecemos a Deus, Deus ele nos abençoa.
suas promessas nas nossas vidas, mas temos que obedecer. E Deus, Ele fez essa promessa, olha, tipo assim, se você ficar onde eu te mandei, vou abençoar, vou multiplicar a tua semente, como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. É muita bênção, né? Muita promessa, né, que Deus às vezes nos faz, mas não se cumpre porque nós não obedecemos a Ele totalmente. Obedecemos a meio termo. A meio termo. Fazemos a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo queremos fazer a nossa vontade. É o secular, nossa vida secular com o devocional. Muitas das vezes nós não sabemos ter um equilíbrio entre a vida secular e o devocional. E às vezes dando mais importância para a nossa própria vida, a nossa vida secular, do que estar fazendo realmente a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Na lição de hoje, nós vamos ver que assim como foi na vida de Abraão, toda aquela dificuldade, toda a escassez, toda a provação que Abraão enfrentou, agora nós vamos ver que o seu filho, Isaque, também passou por várias crises. Então, meu irmão, minha irmã, não é só você que está passando por dificuldades. Eu também tenho passado. O mundo todo está passando por dificuldade. Mas creia que em meio à crise, nós estamos em Cristo. Estamos passando por crise, mas nós estamos em Cristo. E Deus, Ele é o Deus de toda a provisão. Você crê nisso nessa manhã? Que Deus, Ele tem provisão para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus, Ele irá suprir cada uma de nossas necessidades. Mas temos que crer. Nós temos que confiar no Senhor. O primeiro ponto diz: Isaque vai para Gerar por causa da fome. Ou seja, Isaque, ele desce ao Egito em meio à crise. Quantas das vezes nós saímos da presença de Deus até querendo desistir de estar na casa do Senhor devido aos problemas, às dificuldades, achando que nós vamos resolver com a força do nosso braço. Mas a palavra de Deus diz: entrega tudo ao Senhor. Entrega ao Senhor o teu caminho, a tua vida ao Senhor, e o mais Ele fará. Entrega a tua família, entrega a tua vida, as tuas necessidades, os seus problemas, e o mais o Senhor fará. Mas o problema é que eu não sei esperar. Eu quero para ontem. Mas o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Às vezes, demora para nós, porque para o Senhor não existe tempo. Ele é atemporal. Então, um dia, para nós, para o Senhor, olha, pode passar muitos e muitos e muitos anos. 1000 anos para nós pode ser um dia. Para o Senhor não tem tempo, é atemporal. Mas nós não sabemos esperar com paciência. E Isaque, ele estava passando por grandes provações naquele momento. A sua esposa era estéril, Rebeca.
estava passando por falta de até alimentação, água ali naquele local. Eu creio que naquele momento, sabe, Isaac, ele deveria estar um tanto assim meio que frustrado, decepcionado, quando ele pensou em descer ao Egito, ali bem na fronteira ali com o Egito, né? Que é onde ele iria ficar, na verdade, essa região muito rica. Quando ele pensou, botou isso no coração, que ali seria o local ideal para ele viver com a sua família, fugindo, né, daquelas provações, ele estava decepcionado. Ele estava meio que frustrado com as coisas que estavam acontecendo na sua vida. É normal, nós somos seres humanos. Às vezes acontece tanta coisa, né, na nossa vida e nós ficamos mesmo decepcionados com muita coisa. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Nós estamos sujeitos a erros. Então eu creio que ele ficou meio, né, esmorecido, meio caído, meio triste. Na verdade, era uma provação a sua fé. Deus, ele nos prova de várias maneiras. Mas Deus, quando nos prova, é para o nosso bem. Sempre Ele quer o melhor para nós. E nós não entendemos as provações que vêm à nossa frente, diante de nós. E a nossa tendência é o quê? Fugir. Fugir. Não aceitamos as provações da nossa vida. É verdade ou não é? É verdade. Primeira coisa, meu Deus, mas por que o Senhor está permitindo eu passar por isso ou por aquilo? Eu sou tão boa, eu faço a obra do Senhor, eu estou na casa de Deus, não desejo mal a ninguém. Nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei. E por que eu estou passando por isso? É natural. O ser humano não aceita o não. O ser humano não está acostumado a perdas. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Amém? Estão tão quietinhos? Então o ser humano não está acostumado a perdas. E Deus nesse momento resolveu dar uma prova ali também, como fez com Abraão. Uma prova para Isaac. Porque Isaac ele teria que aprender que o caminho da fé, ele não é uma coisa muito fácil, como muitos pensam. Vou entrar para a igreja, tudo vai ser maravilha, vou aceitar Jesus como meu Salvador, vai ser um mar de rosa, melzinho na chupeta. É assim a vida do cristão? Não. Isaac teve que aprender isso, que o caminho da fé, ele é cheio de obstáculos. O caminho da fé, ele é cheio de provações. E o servo de Deus, ele tem que aprender isso. Ele tem que saber isso, que a sua vida, ele tem barreiras na frente que ele vai ter que enfrentar. E Deus estava passando isso para Isaac. A minha vida e a sua vida não está livre de provações. Ter uma vida próspera, irmãos, não significa ter sucesso. Muitos pensam nisso, né? Vou ter sucesso, vou ter fama, ter uma vida próspera. É isso, é ter dinheiro, muito dinheiro. Mas a verdadeira prosperidade não está relacionada com isso, mas é com a nossa comunhão, a verdadeira comunhão com Deus. Isso é a verdadeira prosperidade, está lá no Novo Testamento. Muitos pensam que é o quê? É ter um carro importado, é ter uma boa casa, é ter muito dinheiro, né? Uma conta gorda, né? Uma conta bancária gorda. Chega de comer frango só aos domingos. Chega de andar nesse carro aí, né? Que o motor já está todo
mansão, ter uma casa bonita. A nossa verdadeira prosperidade é a nossa comunhão com Deus. Irmãos, não estou dizendo que ninguém possa ter isso. Deus ama a prosperidade, Deus quer o meu bem e o seu bem. Deus quer o melhor para mim e para você. A riqueza em si, ela não é má. Não é má. Entenda isso, tá? Não entenda de uma forma contrária. A riqueza não é uma coisa má. É a maneira, é a forma como você vai usar isso. Você pode ter sim uma boa casa, um bom carro, dinheiro no banco. Dinheiro é bom. Sim, muito bom. Muito bom termos. Mas é a maneira como eu e você vai usar. Conforme essa forma que eu vou usar esse dinheiro, essa riqueza, pode me levar à minha destruição. Vocês estão entendendo? Então é a forma que nós vamos usar isso, tá? Deus, Ele pode nos livrar do pior, sim. Deus, Ele pode nos prosperar, sim. Eu não estou falando isso, que Deus Ele não prospera, que Deus não gosta que os seus filhos estejam bem. Não é dessa forma. Em Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. É isso que Deus quer, a minha obediência em primeiro lugar, e a sua justiça. Agora as demais coisas não serão acrescentadas. Mas eu quero buscar primeiro as demais coisas. E o reino de Deus fica em segundo plano. E eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero bênção, 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 bênção. Mas a presença de Deus, a comunhão com Deus, isso aí, compromisso com Deus eu não quero. Eu quero ser abençoada. Mas compromisso com Deus não. Isso aí fica em segundo plano. E temos também, irmãos, a teologia da prosperidade. Muitas denominações, e pregam muito isso, a teologia da prosperidade. Eu entrei aqui dentro dessa parte, assim, falando sobre a prosperidade, por causa da vida de Isaac, que foi o que fez com que ele quisesse sair ali da obediência, botando assim do lado espiritual, da presença de Deus. E hoje em dia acontece muito isso no meio cristão. Em meio à dificuldade, tentam fugir. Então, a teologia da prosperidade, como muitos pregam por aí, ela não admite que um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, um crente vitorioso, ele não passa por provações. A teologia da prosperidade prega isso, que um crente vitorioso, ele não passa por tribulações, por sofrimentos. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Em Salmos 34:19 diz: o justo passa por aflições, mas o Senhor, Ele o livra de todas. Aleluia! O Senhor o livra de todas. Então não podemos, irmãos, ficar com essa teologia da prosperidade na nossa mente e no nosso coração. Nós preferimos ficar o quê? Com a palavra de Deus e crer no Senhor, que Ele é o Deus da provisão. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Então não fuja das circunstâncias. Nós nos devemos fugir. Muitas pessoas nessas horas difíceis acabam tomando o quê? Decisões erradas. Na hora errada, no lugar errado. Se
precipitam em tomar decisões, tentam escapar da crise de alguma forma, que nós temos essa tendência, irmãos, de fugir quando tudo está difícil, porque eu quero que a minha vida seja fácil. Eu quero que a minha vida seja descomplicada, seja simples. Espera aí que eu vou dar um jeito, rápido. Eu vou mudar esse negócio assim rápido, num estalo. Eu consigo, eu posso, eu faço. Nada, irmão, não vai para esse caminho aí não. Faz isso que é mais fácil. Uma maneira mais fácil, né? Não precisa ir por aí, por esse caminho. Isso aí é muito complicado, vai te dar muito trabalho. Eu conheço um lado, que é melhor. Eu me dei bem, vai por mim. Vai se você não vai quebrar a cara lá na frente. Então isso é do ser humano. É dar um famoso jeitinho brasileiro, né? Vamos dar um jeitinho brasileiro. O brasileiro tem dessas coisas. Só que às vezes cai para um lado totalmente fora da vontade do Senhor. E quando vê, ele nem sente, quando vê, já caiu. Já caiu. É a tendência natural do ser humano. Saiu aqui, peraí, irmãos. A internet é bom, né? A tecnologia é boa, mas tem hora que a gente... Aí, irmãos, quando nós temos, né, que enfrentar aquela situação, né, difícil na nossa vida, aí você imagina logo o quê? A primeira coisa, né, que vem na nossa mente é o quê? Estou passando por isso porque Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Não fica coisa não, com vergonha, não, porque aconteceu comigo também, várias vezes. De pensar, Deus se esqueceu de mim. Aí Deus vai e usa o irmão, a irmã vem falar para mim na hora. Né? Você pensa e Deus é tremendo, né? Ele é Deus que conhece, né, sua mente, seu coração, por dentro. A irmã vem e fala contigo, Deus manda te dizer que Ele não se esqueceu de ti. Olha aí, irmãos, como é tremendo. Deus manda te dizer que Ele não se esqueceu de ti. Você não está esquecida. Que coisa linda. Sabe, é como se fosse hoje, tivesse acontecido hoje, eu me lembrando disso. E às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou devido ao problema que nós estamos passando, ou que nós devemos fugir e não ficar do local onde Deus nos colocou. Irmão, se Deus te colocou ali, você fica. Se Deus mandar você sair, você saia. O importante é obedecer a Deus. Como você quer que Deus te abençoe se você não quer ficar no local onde Deus te colocou? Mesmo passando por provações, Deus está contigo. Diz a sua palavra em Isaías 41:10, olha, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Não é Ele que te esforça, não é Ele que te ajuda, não é Ele que te sustenta com a destra da sua justiça. Então, se Ele mandou você ficar ali, mesmo que você olhe assim, está tudo escuro, você não vê saída, está tudo muito difícil, mas é melhor você ficar ali, olha, nessa crise, nessa escuridão, nessa dificuldade com Deus, do que você sair e tentar fugir e ir para outra escuridão ainda pior sem Ele, achando que lá na frente você vai se dar bem. Então espera um pouquinho, vai passar. Isso que você está passando
Amém? Então temos que ter cuidado, irmãos, com as nossas escolhas, com os nossos caminhos. Em Provérbios 14:12 diz o que lá? Há caminhos que ao homem parece o quê? Direito. Há caminhos que aos meus olhos, eu vou olhar, igual Isaac olhou para o Egito, ele pensou que seria bom para ele. Há caminho que eu olho e eu acho que não, isso aí vai dar certo. O negócio é bom. Mas no final deles, diz o que é a palavra? São caminhos de morte. Então, cuidado com os seus próprios caminhos. Qual o caminho que você tem seguido? Qual tem sido a sua direção? Que caminho você tem tomado? Qual tem sido a sua direção? Há caminhos que parecem direito, mas no final são caminhos de morte. O Senhor havia dito o que era Isaac? Olha, não desças ao Egito, Isaac. O que o Senhor tem falado para você? Não fazer ou para você fazer? Obedeça a Ele. E Deus disse, não desças ao Egito. Habita, Isaac, na terra que eu te disser. Irmãos, obedecer à vontade de Deus não significa que vamos nos tornar marionetes, bonecos nas mãos de Deus. Que Deus vai nos jogar para lá, vai nos jogar para cá, fala o que eu quero, fala o que eu não quero, sem direito a pensar e a decidir. Não é isso. Deus não quer te tornar boneco na mão dele, não é isso que é obedecer à vontade de Deus. Mas é você aceitar o fato que a vontade de Deus é melhor do que a sua própria vontade. É você aceitar que os caminhos de Deus é melhor do que os seus próprios caminhos. O caminho para o Egito, ele era ilusório. Era uma fantasia. Às vezes, nós colocamos certas fantasias, na nossa mente. Fantasiamos algumas coisas. E não é por aí. E vamos nos dar mal lá na frente por causa disso. Porque no final tudo vai acabar em frustração, irmãos. Se não estiver na direção de Deus, se Deus não mandar, se não obedecermos à voz do Senhor, vamos ficar frustrados. Vamos ficar decepcionados. Quando saímos da direção de Deus, quando saímos da presença de Deus, tomamos o nosso próprio caminho. A partir daí, Deus não tem mais responsabilidade comigo e contigo. A partir daí, a responsabilidade é minha e é sua. Você vai ter que assumir suas próprias consequências. Porque você saiu da direção dele. Você procurou o seu próprio caminho. Deus mandou você ir por aqui. Você procurou um atalho. Você procurou outro caminho. Ah, meu irmão, então a consequência que vier, você que vai ter que pagar por isso. E o preço, às vezes, é alto, é caro. É caro. Então é melhor obedecer a Deus. É melhor agora pagar um preço agora do que depois, mais tarde. Isso é um preço muito alto. Então sair da direção de Deus ocasiona isso. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias decisões que tomamos. Uma atitude às vezes precipitada demais, sem consultar ao Senhor, sem orar ao Senhor, pedir a Deus uma direção.
ouvir a voz de Deus. Senhor, qual o melhor caminho? Senhor, por onde eu devo seguir? Me mostre o melhor caminho. Porque o melhor caminho, irmãos, não é traçado pelo pastor da igreja. O melhor caminho não é traçado pelo ministério da igreja. O melhor caminho é traçado por Ele, pelo Senhor, por Deus, o Deus da provisão. Esse é o melhor caminho. Deus havia feito promessas a Isaac. Justamente o que? No meio da crise. Vocês já perceberam que na hora de maior dificuldade, eu já vi isso várias vezes na minha vida, no momento de maior dificuldade, de maior provação, nós sentimos a presença de Deus. Aleluia. No momento de maior tristeza ali, de dificuldade, nós podemos sentir, irmãos, a presença de Deus. Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele fala conosco. Ele tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. Então, justamente no meio da crise, porque Deus, Ele sabe que nós somos frágeis. Nós somos dependentes do Senhor. Há uns que tentam até fugir disso, É a autossuficiência. Eu sou autossuficiente. Eu posso, eu faço. E não é dependente de Deus. Mas nós que temos o Espírito de Deus, nós somos dependentes do Senhor. Somos pobres de espírito. Quem é pobre de espírito aqui? Eu sou. Ser pobre de espírito não é um ignorante, não é um coitado. Ah, fulano é pobre de espírito. Ah, coitado. Não é isso. Graças a Deus que nós somos pobres de espírito. Porque nós somos dependentes de Deus. Dependentes de ouvir a voz de Deus. Dependente de ver Deus agir na nossa vida. Que se não for Deus na nossa vida, irmãos, nós não estaremos nem aqui hoje. Eu não estaria nem aqui hoje. Se não fosse a intervenção de Deus na minha vida, em várias situações. Então nós temos que ser servos obedientes. Se queremos receber as bênçãos do Senhor. Se Deus disser para você, olha, vá, você vai. Fique, você fica. Mas o importante é obedecermos a voz do Senhor, porque Ele continua o mesmo, irmãos. Ele não mudou. Ele será o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ainda hoje, mesmo passando por essa crise, por essa pandemia, sem emprego muitas das vezes, sem ter o que comer dentro das nossas casas. Às vezes procuramos algo e não temos. Mesmo ainda na fome, obedecer à vontade de Deus é melhor do que estar no Egito fora da vontade de Deus. Crise com os vizinhos. Vou correr aqui um pouquinho, irmão, já está quase na minha hora. Depois de ouvir a voz de Deus, depois que Isaac, Deus, ele apareceu, a ele, e depois que Deus disse para ele, olha, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, depois de ouvir aquela voz de Deus dizendo para ele não descer ao Egito, Isaac fez o que? Ele resolve, ficar ali em Gerar em obediência a Deus. Só que os homens daquele lugar onde ele estava, eles se encantaram com a beleza de Rebeca, a sua esposa, e perguntaram para ele ali naquele momento quem era ela. E Isaac, com medo que aqueles homens viessem matar ele
poderia ser até morto, né? Ele disse o quê? Que era sua irmã, parecido com a história do seu pai, né? Abraão, lá no Egito. Quando falou também que Sara também, né? Mudando também a história, o rumo da história ali para Faraó. Muito parecido a história dos dois. Então Isaac, com medo de ser morto, ele disse o quê? Que Rebeca era sua irmã. Então, a atitude ali de Isaac foi parecida com a de Abraão. Irmãos, no momento de crise, nós estamos sujeitos, é isso que eu quero passar hoje para os irmãos aqui, nesta manhã, estamos sujeitos a erros. Isaac errou por mentir, por fingir, errou, mas nós somos sujeitos porque nós somos o quê? Imperfeitos. O ser humano é imperfeito. Agora, tentar tapar o sol com a peneira, não dá, irmão, não dá. E muitas das vezes nós tentamos tapar o sol com a peneira em algumas coisas da nossa vida. Aí não dá. Aqui foi um ato de fingimento, de disfarce. Ele tentou se disfarçar. Ou seja, uma fonte de engano por parte de Isaac aqui. E infelizmente, muitos têm agido com fingimento. Até mesmo eu falo isso, tá? Com propriedade, eu posso falar isso, com fingimento. Até dentro da casa do Senhor, agindo com hipocrisia. Não é só lá dentro, só lá fora, mas é dentro também. Agem com hipocrisia para se esconderem de pecados graves. Tem acontecido isso no meio. A irmã Denise fala demais, bate muito. Meus irmãos, eu falo a verdade. Eu falo aquilo que o Senhor me der para falar, eu vou falar. Eu vou falar. Então não devemos agir com fingimento e nem com hipocrisia. Sabe o palhaço que se esconde atrás de uma máscara? Não é? O palhaço se pinta todo, né? Nem vê a cara dele, né? O rosto. De tanta tinta, né? Que passa no rosto. Põe aquela coisa naquela cabeleira, né? Na cabeça, aquela peruca. Se pinta todo, pinta os olhos, né? A boca. Ele tenta mostrar algo exteriormente daquilo que ele não é interior. Ele tenta agradar o público, não é? Faz todo mundo feliz. O palhaço faz todo mundo rir. Mas às vezes lá dentro do interior dele, ele é triste. Ele é uma pessoa angustiada. Ele tenta mostrar algo que não vive. Que dentro dele mesmo, ele não é aquilo. Então Isaac, por aquela atitude, ele poderia ter sido morto se descobrissem. E se fosse descoberto que ela não era irmã dele? Poderia ter sido morto. E Deus, ele veio com a intervenção na vida de Isaac. Provérbios 20:17 diz: diz que suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Lamentações 3:22 diz também que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, através, irmãos, da nossa experiência com o Senhor, é que vamos descobrir que somos frágeis. Errar eu erro. Eu falo, errar não é humano, errar é diabólico. Errar não é humano, é diabólico. Nós demos lugar. Porque eu dei lugar. Eu dei lugar. Então, a partir desse momento, eu creio que Isaac, através da intervenção do Senhor na vida dele, ele pôde descobrir o quanto ele era frágil. O quanto ele foi frágil, pecador. E
misericordioso para mim e para você. Diz que Isaac ele semeou em Gerar. Deus mandou ele ficar, então, tem que trabalhar. Vamos trabalhar. E ele começou a semear ali naquela cidade. Semear requer o quê? Esforço, fé, confiança. Isaac fez a sua parte. Só que hoje é diferente. Muitos querem colher, prosperar, mas não querem semear. Muitos querem a bênção do Senhor, mas não querem ajudar na obra de Deus. Querem as bênçãos do Senhor, mas não querem trabalhar na obra de Deus. Não querem compromisso com o Senhor, mas querem ser abençoados. Se eu quero ser abençoado primeiro, eu tenho que abençoar, irmãos. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Né? Eu não posso plantar uma coisa e querer colher outra. Eu vou colher aquilo que eu tenho plantado. Então, não deixe de semear, irmãos. Mesmo estando em crise, em dificuldade, abençoe quem você pode abençoar, porque Deus, Ele vai abençoar as suas sementes. E você vai ver o fruto. Deus vai fazer prosperar. Você certamente vai colher os seus frutos. Amém? Cavando poços em tempo de crise. Irmãos, ter um poço naquela época era uma coisa assim muito, né, vamos dizer assim, é rica. É como você achar um petróleo, uma mina de ouro. Quem tinha um poço ali com água naquela região era uma coisa assim muito importante, muito valiosa para a agricultura, né, para o rebanho propriamente dito, para a família. E Isaac, ele possuía alguns poços deixados pelo seu pai ali naquela cidade de Gerar. E só que isso aí, esses poços, como era uma coisa muito, né, valiosa, aí tem sempre aqueles, né, com inveja daquilo que você tem, né? Aí procura um jeitinho para poder contender com você. Não é assim que acontece? Muitos não podem ver o seu sucesso, o sucesso alheio, não consegue ver. Então ele vai arranjar um jeitinho de criar aí, né, alguma coisa, alguma contenda. Vem logo a inveja. Pinta logo a inveja. E no nosso meio não é diferente. O inimigo das nossas almas, ele está sempre tentando nos impedir de sermos abençoados. Diz a palavra aqui, a lição, Isaac, aí os inimigos vinham e tapavam os seus poços com inveja. Ele ia mais à frente, cavava outro. Eles vinham, tampavam, jogavam entulho. Ele ia, cavava outro. Em meio à dificuldade, ele não parou de trabalhar. Ele continuou a trabalhar. Ele não desistiu, ele foi persistente. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Estão tentando te impedir, estão tentando te atrapalhar de você receber a bênção. Não desista, continue a cavar poço. Continue a cavar seus poços. Estão tentando criar contenda, inimizade, calúnia, difamação contra a tua vida, fofoca, etc. A desunião, né? Até mesmo no meio da nossa família, porque não consegue o sucesso que você tem. Só que se esquece que você tem um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode. O Deus da provisão está sobre a tua vida. E esses que estão falando estão fora da presença de Deus, muitas das vezes. Mas estão de olho naquilo que você tem, estão vigiando a tua vida. Não sai do portão, vê a hora que você sai, a hora que você chega. Mas continue, meu irmão, não para. Continue a trabalhar. Continue aí
desista. Continua cavando seus poços, porque operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Às vezes o negócio está pegando fogo, né? Você está querendo pegar o camarada, a sua vontade de pegar o camarada, dar um sacode naquela pessoa, naquele camarada. Mas nós temos que ser manso, né? Temos que ser manso também nessa hora. E ser manso não é ser covarde, não, irmãos. Mas é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em 2 Timóteo 2,24 diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Conclusão: Isaque é um exemplo de homem obediente a Deus, humilde, gentil e manso. Não ter ido para o Egito foi um ato de obediência e fé. Ele mostrou que confiar na provisão divina, mesmo em tempo de escassez. Isaque confiou em Deus, fez a sua parte, semeou a terra, cavou poços e experimentou a bênção e o milagre na sua vida. Então, se eu e você estamos atravessando uma dificuldade, uma crise, seja qual ela for, financeira, familiar, ministerial, espiritual, não desista. Essa palavra que eu tenho para você hoje, não desista. Continue cavando os seus poços, trabalhando e crendo e confiando, porque o Deus do impossível, o Deus da provisão, Jeová Jireh, Ele não desistiu nem de mim e de você. E na hora certa virá a provisão na tua vida. Amém? Fico com essa palavra nesta manhã em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Deus abençoe a nossa irmã, missionária Denise, com esse ensinamento da palavra de Deus, sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos lendo o texto óleo, queridos, e teremos um intervalo de 5 minutos para iniciarmos o nosso culto desta manhã de domingo, ok? Vamos ler o texto óleo e fazendo as considerações finais. Texto óleo. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis capítulo 26, versículo 2. Amém? Querido Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, de aprendermos mais da Tua palavra. Continue, Pai, conosco neste dia, nos abençoando, nos fortalecendo, dando-nos direcionamento, Pai, para que nós possamos fazer a Tua vontade e não a nossa. Pai, que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Daqui a 5 minutos, estaremos iniciando o culto desta manhã. Amém?